apresentamos o teu servo nas tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha usar o teu filho maravilhosamente bem, meu Deus, nessa noite, trazendo a revelação da palavra com os nossos corações. Sejam preenchidos, sejam renovados, sejam curados. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele, no nome santo que é poderoso. Amém? Vamos receber o nosso irmão evangelista Wesley, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, vamos estar na Bíblia, em Mateus 14, 29. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Jesus lhe respondeu: vem, Pedro. E deixando o barco, andou por sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia. E lá em Hebreus, Aleluia. 12, 2, precisa ler. Olhando fixamente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, por causa do jugo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa passagem, ela nos mostra uma palavra de confiança, de esperança para os dias de hoje. Aleluia, Deus. Jesus ali passando sobre alguns locais, levando a palavra de Deus, porque ele veio nesse mundo para completar a palavra do Senhor Jesus, para levar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ali ele passando sobre um povoado, viu aquela grande multidão, e ele começou a pregar. Já era tarde, já estava anoitecendo, e ali ele começou a pregar para quase 5.000 pessoas. E ali um dos seus discípulos fala: mestre, já é tarde, dispensa o povo para que eles possam procurar o que comer. E Jesus ali ele fala: não, tenhamos o que para eles comer. Aleluia. Irmãos, o que mais interessante nessa passagem é que ali são mais de 5.000 pessoas, praticamente mais do que um bairro desse. E ali só é Jesus e mais 12 discípulos, e eles ali só tinham alguns pães e alguns peixes. E um dos seus discípulos fala: mestre, só temos aqui alguns pães e alguns peixes. O Senhor fala: traga para mim. E ali naquele momento, quando os discípulos entregam o peixe para Jesus, o Senhor olha para os céus e apresenta aquele alimento para Deus. E a partir daquele momento, os 12 cestos encheram ali, e cada um começou a olhar um para o outro, sem acreditar. E, irmãos, naquele tempo mesmo, com aqueles discípulos andando com Jesus, eles ainda duvidavam do poder de Deus. E ali Jesus vai e fala: alimente esse povo, leve para cada um se alimentar. E ali cada um começou a entregar ali o alimento para aquelas pessoas, para homens, mulheres e crianças. E ali eles começaram ali a se alimentar daquele pão, daquele peixe. E o mais engraçado, irmão, que deu para todos comer e ainda sobrou. Você vê como Deus é maravilhoso. Ele prosperou. Ele fez que naquele tempo ali só 3 peixes, alguns pães, multiplicasse, todos ali se alimentassem, todos ali saiu cheio da palavra de Deus.
saiu ali cheio, se alimentou, saiu forte. E no decorrer aqui, o Senhor Jesus vai e envia os seus discípulos para o outro lado, pega o barco e segue em frente. E o Senhor Jesus ficou ali com o pessoal, se despediu e subiu para o monte. Irmãos, você vê como é as coisas. Até Jesus ele buscava a face de Deus. Até Jesus orava, até Jesus buscava. Isso nos mostra que até nós devemos seguir Jesus, fazer o que ele fazia naquele tempo. Porque Jesus ali era filho de Deus. Porque se pararmos para pensar, Jesus ele não precisava orar, jejuar, buscar. Mas ele veio para nos mostrar que devemos ser igual a ele. Porque Jesus ele veio não só como espírito, mas sim como carne. Glória a Deus, aleluia. E ali os seus discípulos começam a fazer seu trajeto ali. E no meio ali do seu trajeto aparece uma tempestade, aparece ali a dificuldade, o vento. E aí Jesus ali orando, quando ele percebeu que seus discípulos estavam passando ali pela dificuldade, ele começa a caminhar sobre o mar. E ali seus discípulos, será que ali é um fantasma? Será que ali é um... Porque naquele tempo ali eles tratavam Jesus como um bruxo. Eles não acreditavam. E ali eles falam, será que é um fantasma? E Jesus ali fala para seus discípulos, mas imediatamente Jesus lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Glória a Deus. Mesmo assim em nossas vidas, muitas das vezes passamos em meias tempestades, meias lutas, e esquecemos que Deus está com nós. Ele está ali em silêncio, está ali muitas das vezes calado, e nós passamos ali pela dificuldade e não clamamos por Deus. Glória a Deus. E ali eles começaram ali a clamar, e um de seus discípulos, Pedro, mestre, se és tu, manda eu ir até você. E o Senhor vai e chama Pedro. A partir do momento que ele desce do barco, ele começa a olhar para Jesus, ele começa a caminhar. Quando ele tira o foco ali de Jesus, ele começa a afundar. Muitas das vezes é assim que acontece em nossas vidas. Passamos por problemas, passamos aqui por dificuldades e esquecemos que nosso foco é Jesus. E ali quando ele começa a afundar, ele começa a clamar o nome de Jesus, e Jesus vem nos socorre. Muitas das vezes passamos ali por dificuldade, esquecemos de clamar a Jesus, esquecemos ali de buscar. Muitas das vezes temos até preguiça de ajoelhar e orar, entregar nas mãos de Deus a nossa dificuldade. Porque a tempestade não vem só para um ou para outro, vem para todos nós. Vem para todos a dificuldade. Glória a Deus. E eu lembro que no decorrer da minha caminhada, esse ano, eu passei por algumas dificuldades. Eu vinha sentindo alguns problemas. E eu falava, Senhor, estou na sua presença. E passando por isso, passando pela dificuldade, sentindo algumas coisas. Meu Pai, se o Senhor está comigo, fala comigo. E ali Deus em silêncio comigo, e eu murmurando, e eu ali questionando, e não adorava, não entregava nas mãos dele. E ali eu passei mal um dia no serviço, aí eu trabalhando, ali logo depois do almoço eu comecei a passar mal. E falei com o meu colega de trabalho, falei, me leva ali no hospital, não estou me sentindo bem. Eu pensei que eu ia infartar, o coração acelerou de um jeito. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E ali, da onde eu estava até o hospital, era mais ou menos assim, uns 30 minutos. E ali eu vinha clamando a Jesus, colocou um fundo no ouvido, comecei a escutar um louvor. Daí eu mandei mensagem para minha esposa, falei, eu estou passando mal, eu acho que eu vou morrer. E quando eu cheguei no hospital, a pastora já estava sabendo que eu estava passando mal, e a pastora olhou por mim e falou, acalma, porque isso não é da carne. Acalma, isso pode ser uma ansiedade.
E ali naquele momento eu comecei a pensar, né, que o nosso medo, nesse momento ali, o medo da gente fala maior, esquecemos da fé, alimentamos mais o medo, não alimentamos a fé. E ali naquele momento ali eu falei, Senhor, e agora o que eu faço? Eu sirvo ao Senhor, estou nos seus cultos. Então, muitas das vezes não adianta estarmos só na presença de Deus, temos que estar na presença aí, no alvo que é Jesus, buscarmos Jesus, porque ali muitas das vezes só estamos aqui esquentando cadeira. E Deus muitas das vezes Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Ele quer que nós buscamos a Ele de espírito e em verdade. E ali eu buscando ali, eu falei, Senhor, e agora? Eu perdendo dia de serviço, passando mal. Às vezes até na hora de dormir eu falava, Pai, me sustenta. Porque o meu medo era tanto, o coração acelerado, e eu falava, e agora? Será que eu vou amanhecer amanhã vivo? E no decorrer ali eu buscando a Deus, fiz alguns exames, fui buscando a Deus. E aí eu sempre falava com minha esposa, Deus está em silêncio comigo. Eu não sei se eu vou suportar o que eu vou estar passando comigo. E ali a tempestade vinha de um jeito e a gente, em vez de alimentar a fé, buscar para poder nos fortalecer, e ali a gente vinha só alimentando só a tempestade, o medo, a dificuldade. Porque nesse mundo estamos aqui sujeitos a tudo. Até Jesus ele passou por dificuldade. Até Jesus ali ele foi perseguido. Ele passou por ansiedade. Mas ele entregou nas mãos de Deus. E eu fiz alguns exames e ali eu sempre clamando a Deus, Pai, eu preciso de uma resposta. Fala comigo. E alguns irmãos falavam, você tem que passar no psicólogo, você não está bem, você tem que passar no psicólogo, isso é ansiedade. E eu sempre botei na cabeça, falei, o meu problema, o psicólogo não vai resolver, o meu problema é Deus. E ali quando foi um dia eu fiz um voto, como o Ana fez um voto. Eu fiz um voto com Deus, falei, Pai, vou fazer um voto com o Senhor. Eu vou ofertar na tua casa o valor que eu irei pagar um psicólogo, eu ofertarei na tua casa. Mas que o Senhor tire de mim esse problema, essa doença, porque não é de mim. E ali eu fiz um voto com minha esposa durante 3 dias. E de lá para cá, confesso que sumiu. Eu nunca mais senti o que eu estava sentindo. E nesse mundo não estamos sujeitos a nada. Vamos passar por dificuldade. Porque estamos aqui de passagem. Como o Senhor Jesus falou ali com Pedro, tem de bom ânimo, eu estou contigo. Mesmo assim Deus fala nessa noite com nós, para termos de bom ânimo. A dificuldade virá, vai vir para todos nós, mas devemos buscar a Deus, como Pedro buscou a Deus naquele momento ali. A partir do momento que ele saiu do barco ali, que ele focou em Deus ali, que ele caminhou, quando ele tirou a atenção de Jesus ali, que ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele afundou. E se buscarmos o Senhor Jesus da forma correta, se buscarmos a Deus como deve ser buscado, eu garanto para você que vamos passar pela dificuldade, vamos passar, mas com certeza que Jesus está do nosso lado. E quando eu passei por esse problema, eu falava, Pai, e agora? O que eu faço? Sempre ali, passando ali, sentindo mal. E o mais engraçado, que certo dia eu estava em casa, né? E aí o pastor Maurício, o irmão Joel, foi em casa fazer uma visita e orou por mim. Irmãos, o mais engraçado que Jesus usa pessoas que estão passando pela mesma dificuldade para orar por nós, para nos mostrar que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da gente passando pelo problema, Ele que nos sustenta, Ele que nos dá um alívio. Glória a Deus, aleluia. Esse versículo ele nos ensina que o cristão deve manter os olhos no Senhor Jesus. Ele nos ensina que não devemos perder o foco
devemos manter ali a calma, a calmaria. Porque a partir daquele momento que o Senhor começou a andar sobre o mar, Ele tem todo o poder de mandar acabar o mar, o vento. Mas Ele deixou que a tempestade ali alcançasse seus discípulos. Ele deixou. Porque ali seus discípulos ali, ele tinha que passar por aquele momento. Para ele acreditar, para eles ter fé que Jesus era o enviado, que era o Messias. Como Jesus naquele tempo passou no barco ali meio à tempestade, seus discípulos ali clamando a Deus, falando: Senhor, eu sei que Deus ali no barco em silêncio dormindo ali. Você vê como é que as coisas, passamos pela dificuldade, Jesus do lado, mas sabemos que não estamos só. Deus só está calado. A dificuldade vem, mas sabemos que quando passar pela batalha, a nossa vitória é maior. Aleluia! Glória a Deus. Mesmo na dificuldade, irmão, não devemos temer, não devemos desistir. Porque é de fato que ali, quando passamos ali na dificuldade, estamos com medo, pensamos ali: meu Deus, e agora? Porque somos carne, vamos passar na dificuldade, mas devemos que ter fé. Fé que o Senhor Jesus está ali, ó, do nosso lado, de mãos dadas ali, ó. Fique tranquilo, filho, fique tranquilo, filho. Eu estou contigo. Porque, irmãos, da onde Jesus me tirou, essa dificuldade, se eu fosse olhar para trás, para mim não era nada. Só que ali, naquele momento, a gente não pensa. A gente não pensa assim: meu Deus, lá atrás eu passei por algo pior, aqui agora aqui. Porque, irmãos, a mente, se a gente não tiver um controle, ela nos mata. Hoje em dia, quando eu passei no cardiologista, o cardiologista falou comigo: a ansiedade é a doença do momento, até 2030 está acabando pessoas. Ele por não ser evangélico, ele falou: devemos buscar a Deus, entregar as mãos a Deus. Porque nenhum médico dessa terra resolve. Nenhum médico vai ter um poder de entrar na nossa mente. Ele pode ali na nossa carne costurar, passar uma medicação e melhorar. Mas a nossa mente, só Deus. Paramos para ver ali aquela mulher do fluxo de sangue. Ela passou 12 anos com aquela enfermidade. Mas ela, quando ela ficou sabendo que Jesus, o Messias, estava ali naquela cidade, ela foi ali correndo. Irmãos, o que mais interessante é que ela ali era excluída no meio daquela multidão, por ela ter aquela enfermidade, por ela sangrar naquele tempo. Era excluída, mas ela focou no alvo dela, que era Jesus. Jesus ali passando sobre a multidão ali, e ela olhou, ela focou em Jesus e ela correu. Somente ela tocar nas vestes do Senhor Jesus, ela foi curada. Quando Jesus parou e falou: alguém me tocou. Aí um dos seus discípulos: mestre, olha o tanto de gente tocando. Ele fala: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou de uma forma que de mim saiu o poder. Glória a Deus. E naquele momento ali ela foi curada. Ela foi ali curada através de uma doença que nenhum dos médicos naquele tempo. E olha que ela passou em vários médicos, ninguém curou ela naquele tempo. Só Jesus curou ela. E aí, se a gente pararmos para analisar, para pensar o quão nosso Deus é poderoso, nós nem deveríamos ter medo de nenhuma doença. Estamos sujeitos a tudo. Vamos passar pela dificuldade, é de fato. Mas se focarmos em Jesus, o Criador dos céus e da terra, seremos curados, seremos salvos. Glória a Deus. E quando eu, passando por esse problema, eu fui... Meu medo era tanto de morrer, eu falei: não, eu vou ficar em casa, eu não vou mais nem trabalhar. Aí eu fui conversar com o pessoal da empresa: quem tem como me mandar embora, porque eu estou passando por isso. Aí o engenheiro fala comigo: Wesley, se eu lhe mandar embora, você já tem um problema, você vai arrumar outro problema, você vai ficar parado, e agora sua família depende de você. E aí eu fui parar para pensar, falei:
Pior que é verdade. Porque ali o nosso medo ali acaba ali nos afetando em todas as áreas. Área sentimental, na área do trabalho. Afeta tudo. E ali eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Porque é difícil passar por essas tempestades, por esse problema. É difícil. E ali eu clamando a Deus, ali orando, buscando. Falei, Pai, me dê mais uma chance. Porque é difícil a gente estar com. Estamos aqui e a mente está. Ninguém sabe explicar. É complicado. E ali quando Pedro clama ao Senhor Jesus, e Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes é assim, nós duvidamos da palavra de Deus. Às vezes estamos aqui passando por um problema, recebemos ali algo de Deus e duvidamos, não acreditamos. Esquecemos que Jesus ele tem todo o poder de nos dar, nos abençoar, de nos curar. Glória a Deus, aleluia. E se pararmos, irmãos, ali para poder analisar muito bem ali, quando Pedro teve a coragem ali de confiar em Jesus, e ele olhou ali para Jesus ali, e ele começou a clamar a Deus. Falou: Senhor, se for o Senhor mesmo, manda eu ir até a Ti. E o Senhor Jesus chamou. Muitas das vezes Deus nos chama e fechamos os nossos ouvidos, não escutamos, perdemos a bênção que o Senhor tem para nos dar, que o Senhor tem ali para nos oferecer. Muitas das vezes passamos ali na tempestade, passamos por dificuldade, é porque nós queremos, nós ali murmuramos, questionamos: será que é de Deus? Será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor está conosco? E não oramos ali para apresentar a Deus: Pai, é do Senhor mesmo? Será que o Senhor está comigo? Quando eu passei ali pela dificuldade ali, que eu clamei a Deus, que eu falei: Pai, o Senhor está em silêncio comigo, que eu orava, Pai, o Senhor está em silêncio comigo. Fala comigo, me dá pelo menos aí um sinal. E Deus ali em silêncio comigo. E eu sempre questionava, esquecia de adorá-lo a Ele, em espírito é verdade, como deveria ser adorado. E quando eu fiz os exames ali, que recebi ali os resultados, que eu vinha sentindo alguns problemas, dores no peito, forte, tontura, e eu falei, o medo era tanto, irmão. Quando eu sentia a dor no peito, eu falei: estou com um problema de coração. Eu corria para o hospital, eu vou morrer bem aqui. E ali, quando eu falava isso, às vezes vinha na minha cabeça: não é problema de coração nenhum, é só sua mente. Só que ali eu alimentava o meu medo, alimentava o medo ali, falava: não, isso aí é problema de coração, não tem condição. Ficava tonto ali, de uma hora para outra, eu falei: vou desmaiar bem aqui. Eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim, estou passando essa dificuldade, estou na tua casa direto todos os dias. E esquecemos ali que Deus ele tem todo o poder de nos livrar, de nos curar, mas mesmo assim alimentamos o nosso corpo, alimentamos ali a coisas que é coisa da nossa cabeça e esquecemos de confiar em Jesus. E quando eu fiz os exames ali, que recebi os resultados, não deu nada, Deus. Nada de coração, pressão, tudo, até o remédio de pressão que eu tomava antes, quando eu passei no cardiologista, para ele dizer: não, você está tomando remédio de pressão para quê? Você não tem pressão alta. Eu falei: mas a médica me passou um ano atrás. Ele: não, vamos tirar seu remédio. Eu falei: o quê? Eu falei: deixa eu tomar ele mesmo, deixa eu, já acostumei. Ele: não, vamos tirar sua medicação, você vai emagrecer, você vai. E eu ali eu duvidei, falei: não, deixa eu tomar minha medicação. Irmãos, foi tão assim impressionante que quando eu fiz o voto, antes de eu fazer o voto, eu passava mal direto, o coração acelerava ali e eu falei: vou desmaiar, vem aqui. E quando eu fiz o voto, até o remédio de pressão, já tem dias que eu não sei nem que dia que eu tomei. Eu ainda falei com minha esposa assim: eu já para remédio de pressão, eu não lembro nem que dia que eu tomei, eu vou tomar. Ela: você vai tomar para quê? Você já tem.
E muitas vezes é igual nós mesmos abastecemos o nosso medo. Porque ali colocamos na cabeça, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E a nossa mente ali, quando você fala assim, eu estou com isso, a nossa mente ela tem todo o poder de fazer você estar com aquele problema. Era impressionante, quando eu falava, estou com o coração, o peito doendo, começava a doer. Misericórdia, eu vou morrer. Falava, meu coração está acelerado, ele acelerava sozinho. Olha, eu estou tonto, eu ficava tonto. Eu falei, meu Deus, e agora? Não estou com condição mais nem de trabalhar. E a própria mente nossa ali, ela vai nos deixando com medo. Olha Pedro quando desceu do barco ali, que ele focou em Deus, focou em Jesus ali, ele não olhou nem para um lado nem para o outro, ele começou a caminhar. Quando ele prestou atenção na tempestade, que ele deixou o medo dele subir, aí foi onde ele começou a afundar. Mesmo assim somos nós. Quando nós deixamos o nosso medo tomar de conta, quando nós deixamos o nosso medo ficar no controle de tudo, esquecemos a nossa fé, esquecemos de confiar em Jesus. Porque Jesus ali, ele nos mostra que mesmo ali na dificuldade, mesmo ali passando pelos problemas, ele tem todo o controle de acalmar o mar, de acalmar a tempestade, de resolver o nosso problema. Só basta nós ter fé, só basta nós buscar a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. E mesmo Pedro duvidando ali de Jesus, que ele começou a afundar, mesmo ele duvidando, quando ele clamou a Deus, quando ele clamou ali a Jesus, Senhor, salva, o Senhor foi lá e segurou na tua mão e te levantou. Mesmo nós, irmãos, na dúvida, mesmo nós ali duvidando ali de várias coisas, quando nós clamamos a Deus, Deus vem ali e nos segura pela mão e nos sustenta, porque somos carne. Nós ali automaticamente parece que acontece qualquer coisa aqui, a gente fica na dúvida, automaticamente somos carne. É de fato que muitas das vezes a pessoa ali não acredita, mas mesmo assim, quando clamamos a Deus ali passando pela tempestade, pela dificuldade, Ele vem e nos sustenta, Ele vem ali e nos segura pela mão, Ele nos entrega o nosso bênção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você vê que mesmo ali nós sofrendo ali, passando pela dificuldade, sabemos que algum dia virá a vitória se buscarmos a presença de Deus. Mesmo ali a gente passando ali pelaquela dificuldade, sabemos ali que Jesus está do nosso lado. Porque é difícil, quando passamos ali pelos aqueles momentos difíceis, que só Jesus para ter misericórdia de nós. E esquecemos que Jesus ele tem todo o poder de nos dar a vitória. Glória a Deus. E se pararmos para analisar, para pensar, naquele tempo, Jesus ele passou por tanta dificuldade, mesmo assim ele não murmurava, ele não questionava, ele adorava a Deus, porque ele foi enviado de Deus. E você vê que mesmo ele sendo enviado, ele passou por tanta dificuldade. Ele nos ensina nos tempos de hoje como devemos fazer, como devemos buscar nos momentos de aflições, porque é difícil, não é fácil passarmos ali por um problema que só nós ali sabemos, só nós ali, só eu e Deus ali. Muitas das vezes eu estou passando aqui, Deus vem e nos dá a vitória. E se você for contar para alguém assim, muitos ainda duvidam. Igual lá no trabalho meu, alguns colegas meus, quando eu conto um testemunho, aí eles falam, não, você não era desse jeito não. Eu falo, não, eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é mentira sua, você é cara tão quieto. Deus muda. Hoje eu sou uma pessoa, uma nova pessoa, hoje eu sou diferente. Porque Ele tem todo o poder para nos dar a vitória, para nos mudar. A partir do momento que nós batizamos, que nós aceitamos a Jesus, somos uma nova criatura. Glória a Deus. E essa não foi a palavra que o Senhor tocou no meu coração para estar trazendo
para os irmãos e esse testemunho, né, de fé, no momento que eu passei em meio à dificuldade. E assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.